Bom dia, pessoal. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, uma grande alegria. Quero dar aí umas boas-vindas então a você da família Cibiluz que está assistindo esse vídeo e te pedir aí para você ficar até o final desse vídeo. Semana passada nós tivemos um probleminha com o áudio, nós corrigimos. Eu fiz questão de me dedicar bastante para que esse vídeo saísse com qualidade, para que o conteúdo que a gente for aprender a gente não seja prejudicado em nada. Então peço que você fique até o final, que você me dê mais essa oportunidade aí. Eu acredito que Deus vai falar muito aos nossos corações, tá bom? Então faça esse pedido, ó. Hashtag fique em casa, né? Mas hashtag fique até o final do vídeo aí, em nome de Jesus, porque eu espero que seja abençoador para as nossas vidas, tá bom? A aula de hoje nós vamos dar uma resumida, aproveitar que o vídeo ficou com uma qualidade ruim, né? Nós vamos dar uma resumida de tudo que foi falado na semana passada e vamos aprofundar um pouquinho e finalizar a aula 2, que fala sobre os princípios do discipulado. Tá? Nós estamos estudando sobre um discipulador e nós entramos na semana passada em princípios do discipulado. Nós vamos terminar essa aula hoje, então peço que você fique até o final aí e eu creio que vai ser abençoador no nome de Jesus. Sem mais demoras então, vamos lá para essa aula aí. Vamos relembrar aí um pouquinho do que a gente falou na semana passada, tá bom? O texto que a gente leu, peço que você abra a sua Bíblia aí já também, acompanhe. Foi Lucas 14, do versículo 25 ao 33. Aí esse texto, no versículo 25, peço que você abra aí e acompanhe, diz que Jesus estava falando para uma grande multidão, né? E aí a primeira parte que Jesus fala aí é que se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Uma palavra aí dura, me fez até fazer uma pesquisa aí, eu fui lá no original, aí no grego, para poder ver o que era essa palavra realmente, o que essa palavra queria dizer, e eu descobri que a nossa tradução que nós lemos aí diz que é não aborrecer, né? Mas o original do grego lá, a palavra é odiar, né? Pode ser entendida também como odiar. Então, teoricamente seria, se você vem a mim e não odeia a seu pai, né? A sua mãe, e mulher e filhos, e a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Uma palavra dura da gente até entender, mas certamente nós cremos que Jesus não estava falando de forma literal. Nós falamos isso na aula passada, um pouquinho aí, né? Mas Jesus quer alertar, né, que aqueles que estão ali ouvindo ele, que têm uma intenção de segui-lo, que eles teriam que estarem dispostos a abandonar as suas vidas, amar a missão mais, amar a Jesus mais do que qualquer outra coisa. Eles precisavam ter prioridade nessa tarefa, né? Nada poderia estar acima dessa tarefa de seguir a Jesus. Tudo teria que estar abaixo. E isso Jesus está querendo alertar, né? Então, qual é o objetivo de Jesus? Nós falamos um pouco na semana passada. O objetivo de Jesus é que ele não fosse seguido por pessoas que apenas o buscavam para receber alguma bênção, alguma cura, alguma coisa que Jesus pudesse fazer. Jesus não queria ser seguido por essas pessoas que apenas buscavam a ele por interesse. Jesus queria mais do que isso. Jesus queria que aqueles que o seguissem fossem aqueles capazes de, quando surgissem os conflitos, surgissem as dificuldades, fossem aquelas pessoas que continuariam vivendo com ele, continuariam dispostos a viver com ele, independente das situações que a vida colocasse, né? Então Jesus aí, falando um pouco de forma dura, Jesus não queria ser seguido por um bando de mercenários, né, que fugiriam quando o conflito aparecesse. Jesus queria ser seguido por aqueles que jamais o abandonariam no meio da luta. E certamente, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, isso fazia muito sentido, porque eles teriam que abandonar suas famílias, eles teriam que abandonar os seus interesses em prol da missão de seguir a Jesus. Isso traz um alerta para a gente, né? O quanto nós estamos dispostos, realmente. Ser discípulo de Jesus é também, quando o conflito aparecer, quando as dificuldades aparecerem, nós provarmos
que somos de fato discípulos dele, acreditando na mensagem, vivendo a mensagem, não negando a mensagem de Jesus. A partir disso que a gente falou aí, a gente abordou 3 princípios aí de um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus deve ter. O primeiro princípio é o princípio da prioridade da tarefa. Jesus utiliza esse exemplo aí, nós falamos que é um exemplo até mesmo duro, para dizer àquelas pessoas que ser um discípulo de Jesus era uma questão seríssima. Era uma questão seríssima naquele tempo e é uma questão seríssima para nós hoje também. Ser discípulo de Jesus é uma questão seríssima, porque essa mensagem ela transforma vidas, Essa mensagem pode mudar uma vida. Então, com certeza, ser discípulo de Jesus, viver o evangelho verdadeiro, viver os valores cristãos, isso é uma coisa seríssima, porque essa mensagem ela não fica reclusa em nós, essa mensagem ela é propagada, Quando nós refletimos a imagem de Jesus, quando nós somos pequenos cristos, nós refletimos essa mensagem, e essa mensagem ela alcança outras vidas. Então isso é uma questão seríssima, Então precisamos pensar, é por isso que Jesus é tão duro na palavra dele, porque ser discípulo de Jesus precisa ser para a gente uma questão seríssima, precisa ser nossa prioridade de vida, precisa ser algo que esteja na nossa mente o tempo todo. São os valores que percorrem a gente não abandona esse valor nunca, a gente não vive um dia com esse valor cristão em nós e depois esquecemos desse valor. Isso é uma coisa permanente, uma coisa que muda a nossa vida por inteiro. Então, um verdadeiro discípulo de Jesus ele deve ter como o primeiro princípio a prioridade da tarefa, a prioridade de propagar essa mensagem, porque, na verdade, nós sabemos que quando essa mensagem ela é propagada, ela alcança vidas, e por isso ela é uma questão seríssima. Então, nós precisamos primeiramente pensar sobre isso. O primeiro princípio é a prioridade. O segundo princípio que nós falamos lá na aula passada, que um discípulo de Jesus precisa ter, é o compromisso. O princípio do compromisso. E a gente falou lá que o compromisso é sustentar a nossa escolha. Jesus aqui utiliza aqui no versículo 27 o exemplo da cruz, que aqueles que tinham a intenção de segui-lo deveriam estarem dispostos a tomar a sua cruz. Jesus usa o elemento da cruz, algo tão vivo naquele tempo, para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que o seguiam. Era um exemplo muito claro, porque eles viam as crucificações acontecendo naquele tempo. Alguns deles ali veriam até mesmo Jesus ser crucificado. Então Jesus traz o elemento da cruz, para dizer para eles, olha, me seguir não vai ser uma coisa muito fácil para vocês. Mas vocês precisam sustentar a escolha. Vocês precisam ter compromisso com isso. Vocês precisam ter compromisso com a minha mensagem. Porque a minha mensagem, ela vai mudar vidas, ela vai transformar vidas. E vocês vão passar por perseguições, mas vocês precisam sustentar essa escolha, E aí Jesus usa 2 parábolas aí para explicar o que ele está falando. Olha, ele diz o seguinte aqui: qualquer de vocês que pretenderem construir uma torre, não senta primeiro para calcular, E ele também usa o exemplo aí de um rei que indo para uma guerra, ele calcula, ele traça estratégias, Porque Jesus está dizendo para a gente que seguir a ele, ser um discípulo de Jesus é um grande empreendimento, Não é algo simples, é uma grande aventura, digna de um rei que senta para calcular, digno de alguém que constrói uma torre, porque essa mensagem ela alcança e vai alcançar muitas pessoas, alcançaria e nos alcançou hoje. Nós pensamos nisso então. Então isso é um grande empreendimento que eu e você, como discípulos de Jesus, precisamos sustentar, precisamos ter compromisso com essa mensagem. Isso é algo seríssimo que nós precisamos pensar, porque quantas mensagens têm sido propagadas aí de possíveis discípulos de Jesus, mensagens que não têm feito a diferença nenhuma, essa que é a realidade. Então nós precisamos resgatar o evangelho verdadeiro, a mensagem de Jesus, a mensagem de amor, não a mensagem do ódio, a mensagem da esperança, não a mensagem do medo. Nós precisamos ter compromisso com essa mensagem, com os valores que a Bíblia traz para a gente resgatar o verdadeiro sentido do evangelho,
para que esse mundo saiba de fato o que é ser um seguidor de Jesus, o que é Jesus, quem é Jesus, né? Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é o Salvador da humanidade, Jesus quer salvar vidas, Jesus quer transformar vidas. Então nós precisamos, com certeza, sendo um discípulo de Jesus, ter compromisso e sustentar essa escolha de servir a Jesus, custe o que custar. Sabemos que muitas vezes seremos perseguidos, mas sustentaremos a nossa escolha. Sabemos que muitas vezes haverá perseguições, haverá coisas contrárias, haverá dificuldades, né? Jesus diz lá que no mundo tereis aflições. Nós estamos no exemplo claro da pandemia que tem nos alcançado. Temos aflições, mas nós servimos a um Deus. Cristo nos resgatou um dia, Cristo nos amou. Então nós seguimos confiando em Jesus, tendo fé, tendo esperança. Nós não abandonamos a fé por dificuldades. Nós perseguimos a mensagem. Nós somos seguidores de Jesus. Nós sabemos dos riscos, mas nós mesmo assim escolhemos ter um compromisso. O discípulo de Jesus, ele tem compromisso com Cristo. Ele segue a Jesus, custe o que custar. O terceiro princípio aí que nós aprendemos também é o princípio da renúncia. O discípulo de Jesus, ele precisa ter a consciência de que ele precisa renunciar, muitas vezes até mesmo seus próprios interesses, para servir a Jesus, para seguir a Jesus, né? Porque na verdade, quando ele se rende aos valores de Cristo, ele interrompe os seus valores, né? O que passa a ter prioridade, como nós já falamos aqui na aula, são os valores de Cristo, são os valores da mensagem de Cristo, são os valores da mensagem do Evangelho, né? E nós somos transformados por isso. Então nós renunciamos aos nossos conceitos, renunciamos às nossas ideias, aquilo que achamos certo ou não, para viver de verdade o que Jesus prega, que nós queremos que seja a verdade absoluta, né? A verdade de Jesus para nossas vidas. Então nós renunciamos a nós mesmos, porque os valores de Cristo estão em nós. E nós terminamos a aula passada falando um pouquinho sobre isso, sobre renunciar a si mesmo, né? E que nós muitas vezes precisamos renunciar, muitas vezes, a nossa vaidade para falar, para propagar a mensagem, né? Quantos de nós ficamos tímidos aí, ficamos aí receosos por levar a mensagem de Jesus, pensando que nós não sabemos falar, nós não sabemos fazer da maneira certa, e nós nos reprimimos. E nós precisamos também renunciar a isso. Renunciar à vaidade de querer ser reconhecido, renunciar à vaidade de receber algo em troca. Nós precisamos propagar o bem, nós precisamos ser do exército daqueles que acreditam na verdadeira palavra de Deus, na verdadeira mensagem de Jesus, né? E nós estamos vivendo um momento muito sensível, né? Nós não podemos nos omitir, né? Então nós não podemos enterrar o nosso dom por medo, por insegurança. Nós não podemos enterrar o nosso talento com medo de não receber elogios. Essa não é a hora, né? Mais do que nunca, né? Nós precisamos servir generosamente, nós precisamos servir apaixonadamente, servir urgentemente, né? E ser parte, né, do exército aí, dos discípulos de Jesus, né? Daqueles que são anônimos, mas estão compromissados com a mensagem do amor, né? Nós usamos até mesmo um texto do Gulli aí, se possível eu vou compartilhar com os irmãos aí depois esse texto, que é bem interessante. Então a gente finalizou a nossa aula falando desses três princípios, né? A prioridade da tarefa, o compromisso em sustentar essa escolha e também a renúncia. Nós terminamos a aula com esses três princípios aí. E o último princípio aí que eu gostaria de abordar para a gente finalizar essa aula da EBD, que não deu tempo de terminar na aula passada, é o princípio de ser sal, né? Aí nós vemos o texto de Lucas 14, peço que você abra novamente aí o texto no versículo 34 e 35 de Lucas 14, que diz, né? O sal é bom, mas se ele perde o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Então Jesus termina aí o diálogo com a multidão, falando sobre o sal, né? E nós, como discípulos de Jesus, nós temos que ter como princípio também
ser como o sal, né? O que o sal faz, né? O sal, ele tem a funcionalidade de trazer um sabor, né? E pensando sobre trazer sabor, olha que legal essa comparação, né? De ser sal. Nós trazemos sabor ao mundo. Ser discípulo de Jesus é trazer sabor ao mundo, é fazer a diferença. Nós sabemos que dentro da culinária, quanto que faz uma diferença uma comida com sal, né? Claro que não pode ser extremo, né? Mas quando traz um sal equilibrado, aquilo traz uma intensidade maior, né? A mensagem, a comida fica mais saborosa, traz sabor, faz a diferença, né? Como discípulo de Jesus, nós temos que ter como princípio também ser sal, né? Trazer sabor, trazer a intensidade a esse mundo, trazer aquilo que realmente pode fazer a diferença, né? E por isso a importância de nós levarmos com seriedade o que é ser seguidor de Jesus, ser discípulo de Jesus. Precisamos trazer sabor, né? Depois de uma palavra dura, né, que nós falamos aí na aula passada, né, sobre esse texto, a abordagem que Jesus traz pode ser entendida como uma abordagem dura, porque, na verdade, ela precisa alertar aquelas pessoas e também a nós sobre a seriedade de ser um discípulo de Jesus. Nós temos uma missão muito grande, a missão de sermos sal, a missão de fazermos a diferença nesse mundo, né? Jesus está aqui se levantando, né, contra a opressão, né? Naquele tempo a opressão do Império Romano, né? Então Jesus sabe da seriedade da sua mensagem, né? Jesus se levanta contra a opressão, né? Porque Jesus convoca aqueles que são fracos, aqueles que estão à margem da sociedade, né? Jesus convoca para o Evangelho, para a mensagem, para o reino de Deus, aqueles que são considerados inúteis para a sociedade. São os pecadores, são os leprosos, são aquelas pessoas que não tinham valor para a sociedade do seu tempo. Jesus está convocando essas pessoas para começarem uma revolução do bem. Então, por isso, Jesus quer as pessoas que tenham consciência de que essa mensagem é importante, porque essa mensagem ela vai resgatar os oprimidos, essa mensagem vai resgatar aquelas pessoas que precisam mais, que estão à margem da sociedade. Então, essa mensagem ela deve ser levada a sério. Os discípulos de Jesus, eles entendem isso, a profundidade na mensagem de Jesus. Ela é uma mensagem de salvação, ela é uma mensagem de resgate de vidas, né? Naquele tempo, o sal, ela representava para os judeus, para aquelas pessoas que estavam ouvindo a Jesus, a preservação, né? O sal também, além de trazer sabor, ele tinha a função de preservar os alimentos, de preservar a carne, né, que seria consumida, de preservar os alimentos. Então, Jesus está trazendo uma reflexão para aqueles que estão ouvindo ali também, sobre a importância de nós preservarmos o bem, preservarmos aquilo, de nós não sermos corruptíveis, né? Como poderia o sal perder o sabor? O sal poderia perder o sabor se anulasse, né? Ele perderia o valor se anulasse. Então, Jesus está trazendo esse exemplo do sal para dizer que as pessoas não podem se anular. Por isso a importância de reconhecer lá atrás a comparação que ele faz sobre construir uma torre, sobre o rei que precisa calcular quando vai entrar numa batalha, né? Porque essa pessoa ela não pode ser anulada, né? O sal ele não se anula. O sal, quando está presente, ele não tem como não perceber a sua posição, ele não tem como não perceber a sua presença, né? O discípulo de Jesus ele também é assim, ele não se anula pelos riscos, ele não se anula pelo medo, ele sabe, ele reconhece a missão, então ele não se anula, apesar de muitas vezes estar sendo oprimido, né? E nós podemos pensar sobre a nossa situação, que muitas vezes pelos ideais desse tempo nós somos, de certa forma, oprimidos pelo mal, oprimidos pelo que é ruim, né? O grande debate aí sobre a pandemia é isso, olha, nós estamos focando tanto no medo, nas situações ruins, nós não conseguimos enxergar o bem. De certa forma, quando nós sustentamos a mensagem de Jesus, nós também estamos sendo oprimidos por essa mensagem ruim. Então nós precisamos não nos anularmos, ter a consciência de que a mensagem ela precisa ser propagada,
Então nós precisamos sustentar e ter o compromisso de levar essa mensagem, né? O sal, ele perde o sabor quando ele é anulado, né? Quando nós não percebemos a sua presença, né? Então nós não podemos cometer como discípulos de Jesus esse erro de ser anulado pelo medo, anulado pelos riscos, anulado pela perseguição, anulado por tantas coisas que nos incentivam a parar. Não, nós continuaremos sendo propagadores da mensagem de Jesus, propagadores do amor, propagadores da salvação da humanidade por Cristo Jesus. Como poderia o sal perder o sabor? Né? O sal poderia perder o sabor se ele perdesse a sua capacidade de preservar. Nós falamos da função aí que o sal tem de preservar os alimentos, né? De que o alimento não se corrompa aí pelo que é ruim. Né? E como discípulos de Jesus, nós também precisamos preservar, né? Preservar o bem, preservar a mensagem, né? Não sermos corruptíveis, não sermos corrompidos pelo mundo, não sermos corrompidos pelo mal. Nós temos a função de preservar o bem, de preservar a mensagem, né? Não desistirmos do bem, né? O convite de Jesus é para aqueles que têm essa consciência de que eles precisam preservar a mensagem de transformação, né? É um exército de discípulos do bem, de discípulos do amor, de discípulos que pensam no outro, de discípulos que são humildes. Por isso Jesus está convocando aqueles que não tinham o valor da sociedade, para que esses venham reconhecer o amor de Deus e façam a diferença, né? E não sejam corrompidos pelo mal da sociedade, não sejam corrompidos pelos ideais que estão contrários aí ao que Deus quer para nossas vidas, né? Ao ideal do mal, né? Ao ideal daquilo que é ruim, daquilo que estraga, na verdade, o bem. Nós somos soldados do bem, nós somos soldados de Cristo, nós preservamos a mensagem do amor de Deus, né? Por isso a importância, né, nesse tempo de pandemia também nós priorizarmos o bem, priorizarmos as boas ações, né? Se nós acompanharmos aí o mal que tem sido propagado, nós seremos levados por esse mal. E não, nós temos que nos posicionar agora para trazer a mensagem de Jesus. Alguns estão dizendo aí que essa pandemia é Deus punindo a humanidade, né? E caramba, eu fico pensando quantos fardos já têm sido colocados nas nossas escotes, né? Na humanidade, né? Por esse mal aí que está nos atingindo. E nós não precisamos levar essa mensagem de ódio, essa mensagem de punição. O que nós precisamos priorizar é uma mensagem de salvação para as pessoas, de que Deus ama a humanidade, de que essa pode ser uma oportunidade das pessoas mudarem sim, mas não por medo da punição, mas pela consciência de que existem valores que são prioridade, né, para a humanidade. A prioridade do amor ao próximo, a prioridade da família, a prioridade de não buscar os bens materiais, né? Antes de tudo, valorizar as pessoas, antes de tudo, valorizar as pessoas, porque isso, na verdade, é o que importa da vida, né? São as pessoas, né? Não são os bens materiais, não são as posições dos empregos, né? Nós temos a oportunidade, sim, de sairmos melhores desse tempo. Então, seja um propagador da esperança, seja um propagador da mensagem do amor de Deus, seja um compromisso de ser sal nesse tempo, de trazer gosto, de trazer sabor para as pessoas, não de trazer o mal, não de trazer o pesar, não de trazer a mensagem de punição, mas trazer a mensagem do amor de Deus pelas pessoas, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse deve ser o nosso compromisso. Essa é a mensagem que nós temos que propagar, que precisamos ser sal e fazer a diferença nesse tempo. Então, eu finalizo aqui a mensagem dessa IBP, que você possa refletir aí sobre tudo que nós falamos, sobre os princípios do discipulado cristão, prioridade da tarefa, compromisso, renúncia e ser sal para nós finalizarmos. Precisamos, de fato, ter compromisso com esses princípios do discipulado aí para fazermos a diferença nesse tempo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que nós possamos continuar sendo seguidores de Jesus, pequenos Cristos, fazendo a diferença no nosso mundo. Abandone tudo aquilo que atrapalha você de servir a Jesus.
Sirva Jesus de forma integral. Sirva Jesus de forma completa, não parcialmente. Saiba que você pode sofrer, muitas vezes perseguições, muitas vezes aflições na sua vida, mas você tem uma presença que supre tudo isso, a presença de Jesus, porque Jesus não nos deixou abandonados. Nós cremos que Ele está conosco até os fins dos tempos. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.